Alguém? Glória a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você se achega a Ele, mais Ele transforma o teu entendimento. O que nos transforma não é o tanto que a gente conhece da informação, mas é o tanto que nós temos de contato com Ele. Toda vez que você entra em contato com Deus, seja por meio da oração, da palavra, da adoração, é alguma revelação, algo em sua vida é transformado. A primeira vez que Jacó, fugindo da sua casa, porque havia enganado seu irmão Esaú, e enganado seu pai Isaque, e havia recebido a bênção no lugar de Esaú, ele foge da sua casa, e fugindo, num determinado momento, ele cansado de noite, ele pega uma pedra como travesseiro, deita e dorme. Ele tem o primeiro encontro com Deus. Primeiro encontro com Deus. E naquela pedra, quando ele acorda, ele derrama um óleo, levanta um altar e declara: Betel, aqui é a casa de Deus. Naquele encontro, ele faz uma aliança com Deus. Porque toda vez que você encontra alguma coisa na sua vida, é mudada. Alguma área da sua vida é mudada. Por que será que Jacó queria tanto a primogenitura? É bem verdade que Jacó, ele tinha um apreço maior às coisas espirituais do que Esaú, mas até aquele momento ele era enganador, suplantador. E não sabemos, não podemos dizer se era por interesse financeiro ou não. Mas uma pessoa que, quando alguém está com fome, ao invés de compartilhar o que tem, vende para o próprio irmão um prato de lentilha, irmãos. A gente sempre fala de Esaú. Esaú foi profano porque ele vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Mas imagina o cara que é o irmão, imagina o seu irmão, você passando fome, chegar para você: não te dou não, mas eu te vendo. Então é porque ele tinha lá um coraçãozinho mais ou menos, né? Mas no primeiro encontro que ele tem com Deus, uma área da vida dele é transformada. Ele faz uma aliança com Deus e diz assim: olha, eu verdadeiramente ouvi o Senhor, e eu vou fazer uma aliança com Deus, que se esse Deus for comigo, na minha caminhada, me dando pão, me dando segurança na minha caminhada, tudo que eu receber, eu darei o dízimo. Esse foi o primeiro encontro. Mudou uma área da vida dele. E ele continuou. E você sabe da história. Ele foi para a casa de Labão, que era um parente da mãe dele. E ali na casa de Labão, ele conhece Raquel, se namora dela, trabalha 7 anos para receber Raquel. E ele é enganado, porque por mais que ele mudou uma área da vida dele, que tudo que você planta, você certamente vai colher. Alguém o enganou também. E aí, no dia do casamento, ele dorme com Raquel, vai dormir com Raquel, mas não era Raquel, ele acorda para Lia. E trabalha mais 7 anos, porque ele queria se casar com Raquel. Então ele estava remindo o seu passado ali. Hoje nós somos remidos pelo sangue de Jesus, aleluia. Mas a aliança que ele fez na vida financeira com Deus, embora ele foi enganado, não deixou de fazer com que ele prosperasse todo o tempo. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E Labão viu como o Jacó prosperava ali, cuidando de ovelhas. Então para ele estava uma maravilha, e ele passava mais ainda a perna em Jacó. E Jacó, ele teve uma ideia de fazer uma separação. Vamos fazer o seguinte: as ovelhas malhadas que nascerem serão minhas, e as brancas serão suas. E ele coloca algumas varas verdes diante do local onde as ovelhas iam tomar água, e ali as ovelhas procriavam. E aquelas varas foram como um sinal, eram varas descascadas, todas manchadas, e parece que todas as ovelhas que estavam nascendo eram o que? Ovelhas malhadas. E ele ia prosperando, porque ele teve um encontro com Deus. E chega o tempo que Jacó sai da casa de Labão para voltar e tomar posse da terra de Canaã. E quando ele está voltando, ele tem mais um encontro com Deus, num lugar chamado, que ele chamou de Peniel. Quando ele se encontra com Deus naquele lugar, Deus toca na coxa de Jacó. Jacó começa a guerrear, a lutar com Deus. Ele estava ali aflito, com medo de morrer nas mãos de Esaú, mas vem o anjo do Senhor e ele começa a lutar.
E o anjo do Senhor, já chegando à alva, fala: olha, me solta que eu tenho que subir. Ele: eu não te solto enquanto não me abençoar. E ele pede: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste, príncipe do Senhor. Toda vez que há um encontro, toda vez que você conhece, não de informação, de um relacionamento, algo na sua vida é mudado. Naquele encontro mudou-se a identidade. Deus já havia mudado a prosperidade dele, porque ele começou a prosperar. Mas ali ele muda a identidade e ele muda a maneira de Jacó andar, porque ele, além de mudar o nome, ele toca na coxa de Jacó, e Jacó, a partir daquele dia, ele vai andar só mancando. Então é um costume entre os judeus que não comem acho que a coxa direita do cordeiro, por causa dessa situação que aconteceu com Jacó. Cada vez que você se encontra com Deus, algo é transformado. Então eu tenho que ter esse desejo de conhecer Deus, não apenas na igreja, mas na minha casa. Tem um desejo de pegar a Bíblia e ler ela, não como um ritual, não como um devocional vazio, algo que eu estou lendo aqui porque eu tenho que cumprir uma rotina, que eu tenho que bater cartão. Ou se você é um líder, você é um obreiro, eu vou ter que ler aqui porque eu tenho que estar preparado para pregar. Não, é ler para você encontrar Jesus. A promessa de Deus para nós é essa: vocês vão passar a orar a mim e eu vos ouvirei quando vocês me buscar de todo o coração. Então eu preparo o caminho, como foi lido aqui Isaías 40, eu preparo o caminho do Senhor se manifestar. Quando é que o Senhor se manifesta? Primeiro, arrependimento. Quando eu endireito o meu caminho, quando eu começo: Deus, o Senhor é santo, sem a tua santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então como é que eu preparo? Santificando a minha vida. Eu peco, todo mundo peca, mas eu preciso não me acostumar com o pecado. E se eu pequei, eu voltar para Deus e ter a humildade de reconhecer que eu falhei, para preparar o ambiente da manifestação. Segundo ponto, como é que eu preparo o caminho de Deus? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus exerça fé. Se eu tenho fé, convicção, eu não estou vendo, mas eu tenho convicção que Ele vai falar comigo. Eu tenho convicção, eu não entendo nada, eu não fiz teologia, não entendo nada, mas eu tenho convicção que eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. E você vai chegar, você vai encontrar, e quando você encontra alguma coisa na sua vida, vai ser transformada. Algo é mudado em você. Terceiro ponto, o que eu preciso preparar? Coração contrito, coração humilde. Isaías, abre Isaías comigo aí, Isaías 64, se eu não me engano. Isaías 64. Perdão, 66. Olha isso aqui, Isaías 66. Eu errei a referência. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado, é o apoio dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Qual é a igreja? Qual é o lugar? Qual é o ambiente que vocês vão construir para mim morar? Se o céu é o meu trono e a terra inteira é o estrado dos meus pés. E qual é o lugar do meu repouso? Verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
Qual é o primeiro caminho para você preparar a manifestação de Deus na sua vida? Qual que é o primeiro caminho? Eu vou pregar tudo de novo. Arrependimento. Eu vou pregar tudo de novo. Arrependimento. Endireitar e vereda no erro. Se eu não me arrepender dos meus pecados, Ele não vem. Ele preparou o caminho para mim ir, mas para Ele vir até mim, eu preciso me arrepender. Arrependimento. Segundo, qual que é o segundo? Não, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Então, sem fé, Ele não se manifesta. Lembra? Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Jesus fez poucos milagres. Por quê? Porque Ele deixou de ser Deus? Ai, se você não crê, Ele vai deixar de ser Deus? Não, Ele não manifesta se você não prepara o caminho. Ele responde à tua fé. Que queres que eu te faça? Se você não tem expectativa, você vem num culto sem expectativa, vem aqui para sentar e ficar esperando alguma coisa acontecer, para te convencer que Ele é Deus. Isso não é um culto que agrada a Deus. É necessário que você sente aqui, ou levante aqui, com uma fé, com uma expectativa. Ele vai, eu vou ter um encontro com Ele nessa noite. Eu vou abrir a Bíblia, não é para cumprir um ritual. Eu vou no culto, não é para cumprir um ritual. Eu vou porque eu quero adorar, mas eu quero também ter um encontro com Ele, porque ninguém fica a mesma pessoa, se encontra com Ele. E o terceiro é isso aqui: arrependimento, fé e o homem de espírito abatido, quebrantado, aflito. Qual é a aflição aqui? Não é aflição porque as pessoas estão te perseguindo. Não, isso também ajuda, porque Deus, bem-aventurados que choram serão consolados. Aqui Ele está falando de alguém que treme da minha palavra. O que é tremer? É você ficar aflito e abatido quando você lê a Bíblia e fala assim: meu Deus, como eu estou longe. Pai, o que será de mim? É como Paulo dizendo ali em Romanos capítulo 7: quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu quero fazer coisa boa, de repente eu já pisei na bola de novo. Quando eu penso em fazer o bem, é isso. Não é você viver uma vida se auto punindo, fazendo igual aqueles muçulmanos no Ramadã, pagando seus pecados. Não é isso, não é nada disso. É você tremer e falar assim: meu Deus, Senhor, eu preciso mudar, Senhor. Eu até hoje não consegui perdoar. Misericórdia. É isso aqui. Não é que casa que vocês vão fazer para mim, que ambiente. Eu quero preparar um ambiente para a vinda dele. Não é preparar o melhor som, o melhor telão, a melhor roupa para mim para o culto, a melhor oração, aleluia. Não é isso, porque nada disso faz com que ele se agrade. Quando os discípulos chegaram e falaram: olha Jesus, olha que obra, olha que templo, esse templo que Salomão fez, que top. Na verdade já tinha sido reconstruído por Herodes. Mas Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, porque não é o templo que impressiona a Deus, mas o homem que treme da palavra, o homem que ama a palavra, o homem que é guiado pela palavra. E sabe o que o diabo está fazendo nesses últimos dias? Fazendo a gente andar baseado em sentimentos, em sentimentalismo, em uma visão motivacional. Eis, se Jesus não é o único motivo que você precisa para o Evangelho, então é necessário nascer de novo. Se Ele não for o teu maior motivo, se Ele não for, se vir para cá, se Jesus não for o maior motivo, tem alguma coisa errada. E o que está errado, pastor? É porque muito nós temos ouvido nesse tempo de hoje de um evangelho que nos coloca no centro de tudo, o nosso bem-estar. Oh, irmãos, e nós trabalhamos para fazer o melhor para vocês. Eu não estou pregando contra, nós trabalhamos para fazer o melhor ambiente. Nós estamos aqui orando para Deus nos dar aquela parte de trás ali, para colocar um lugar maior para as crianças, que nós vamos apostar na nova geração. Se Jesus não voltar antes, essa nova geração vai explodir com o inferno. Então não é sobre isso, não, nós estamos lutando para isso, para oferecer o melhor. Aí coloca ar-condicionado em tudo, mas não é sobre isso, não é sobre isso.
Esse evangelho que você tem que estar no conforto todo o tempo, isso é um grande perigo. É o evangelho que está negando a cruz, é a apostasia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. O Senhor quer lavar nosso coração nessa noite. O Senhor quer purificar as nossas vidas nessa noite. Cadê minha Bíblia aqui, gente? Segundo Tessalonicenses, perdão, capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não muda a mentalidade com facilidade, nem vos perturbeis por qualquer espírito ou por qualquer palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós apóstolos, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O dia da vinda do Senhor se aproxima quando você começa a ver o que? Apostasia. O que é apostasia? É uma deserção da fé. Não é sair da igreja. Você pode apostatar sem sair da igreja, mas é vir à igreja vivendo uma vida natural, uma vida que não exerce mais a fé, uma vida sem expectativa de mudança, uma vida só esperando das bênçãos do Senhor, mas sem expectativa que o evangelho do Senhor vai transformar a minha vida. E como isso tem acontecido nesse tempo? Muitas palavras têm sido liberadas, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para alertar a igreja. Muita palavra tem sido liberada e nem todas têm sido de Deus, porque nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Palavras para trazer sensualidade. O que é sensualidade? É viver uma vida carnal, uma vida que agrada a própria carne, é buscar o próprio interesse, e não foi isso que Jesus fez quando Ele veio à terra. Abre lá em Judas agora. Pode guardar os envelopes, nós vamos primeiro fluir nessa palavra aqui. O verso 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência, esse Judas não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas, um dos apóstolos, que estava escrevendo a carta, e enquanto ele estava escrevendo a carta, algo mudou no espírito dele. Ele queria mandar uma carta de encorajamento, mas aí de repente algo mudou. Ele diz acerca da nossa salvação comum: foi que eu me senti obrigado, houve um impulso em minha vida de corresponder convosco, exortando vocês, uma exortação, um empurrão em vocês, para vocês batalharem. Irmãos, o verso 2 aqui, querido, me ajuda aí, multimídia, por favor. Verso 2. Está travando o computador aí? Nós declaramos no mundo espiritual, Senhor, a vitória de Jesus, a vitória do Senhor. Você está na sua Bíblia aí? Olha aí, Judas, o verso de número 3, perdão, número 3. Quando eu estava correspondendo, foi que eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando a batalhar, a guerrear,
diligentemente. Uma guerra diligente, uma guerra, não é aquela guerra assim, é uma guerra, cara, de você ficar com os olhos atentos, com o ouvido ligado, entendendo que há algo no mundo espiritual batalhando contra a nossa fé. O que o diabo quer hoje não é mais tirar você da igreja e colocar você no mundo, é colocar o mundo dentro da igreja, é fazer você viver o mundo e ir para a igreja, para cumprir um ritual. E aí quando nós chegamos na igreja, não adianta a gente chegar no domingo e achar que o céu vai abrir, porque volta e meia abre, porque o extrato, a igreja, o culto do domingo é o extrato do que você está vivendo a semana. Se durante a semana eu não endireito o meu caminho, se durante a semana eu não tenho fé para crer que Deus é comigo e Ele está comigo, para falar com Deus, para adorar a Deus, e se eu não tenho o coração contrito, se eu não estou insatisfeito com a minha vida, se tudo que eu estou vivendo eu estou satisfeito, estou satisfeito, de nada tenho necessidade, tenho muita riqueza, tenho abastança espiritual. Se você não está insatisfeito com você mesmo, você não está preparando um caminho para o Senhor. Por que Ele precisa vir? Por que Deus precisa vir para a nossa vida, irmãos? Se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, se é hora de nós orarmos para pedir perdão dos nossos pecados, há um silêncio ensurdecedor. Se está bem, por que Ele precisa vir? Entenda, nós carecemos de um Salvador, nós carecemos da glória de Deus, e para que a glória se manifeste, eu preciso preparar o ambiente, eu preciso me arrepender, eu preciso crer, e eu preciso tremer da palavra de Deus, sendo a palavra aquilo que me guia. Conseguiu aí? Beleza. Batalha, entra em guerra, e uma guerra diligente, uma guerra esperta, para você entender, pela fé que uma vez você recebeu, aquela fé que quando você recebeu, quando você converteu, você amava, você abraçava o bebum, você amava a prostituta, você queria pregar para todo mundo. Essa fé, aonde ela foi parar? É isso aqui que o Judas estava escrevendo. Volta, batalha por essa fé, não deixa o evangelho contaminado, que não é verdadeiramente o evangelho, tirar você e demover você do lugar onde você esquece que você é um pecador, e começa a tratar o pecado como coisa comum. Olha aí, verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito antecipadamente foi pronunciado para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem, pegam a graça de Deus, que é: você não merece, você é salvo não é porque você merece, você é salvo porque você crê na minha obra. E aí ele transforma assim, então quer dizer, vamos pecar, gente, porque agora não existe mais pecado, Jesus terminou com o pecado, então você deixa de preparar o caminho do Senhor, e transforma a graça em uma libertinagem, não uma liberdade, onde você é livre para continuar pecando. Isso é perigoso, porque diz lá em Hebreus capítulo 10, o verso 16, que é a mesma coisa que tornar o sangue de Jesus algo profano, algo comum. O que é algo comum? Algo comum é igual pasta de dente. Você sujou, comeu, vai lá no banheiro, pega a escova, põe a pasta de dente, você não liga, você volta a comer porque você tem pasta de dente. E algo comum, o pecado, é você viver de uma maneira voluntária no pecado. Você está fazendo com que o sangue de Jesus seja como uma pasta de dente, algo comum, algo que você usa quando você vai no banheiro fazer o 2 e pega o papel para limpar, é algo comum. Mas quando eu entendo que a palavra é viva, é eficaz, não penseis que eu vim à terra para abolir um tio ou um i da lei, eu vim cumprir a lei. E quem anda no Espírito não está debaixo dessa lei. A lei não serve para quem anda guiado pelo Espírito, a lei é para os transgressores, aqueles que querem andar segundo as suas vontades. Mas Deus está trazendo um tempo de alinhamento com a noiva, um tempo de limpeza, de purificação. Olha, esses indivíduos, eles se introduzem, já foi profetizado,
transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor, negam o senhorio. Ele é Salvador, mas Senhor, não, da minha vida cuido eu, meu corpo, minhas regras, eu que determino o que eu faço. Não, Jesus já resolveu o problema do pecado. Ei, eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós somos um lugar de santificação, e eu creio que nessa noite é uma noite diferente. Há uma ceia preparada para mim e para você, porque Ele quer lavar os nossos pés. Vai aí agora para o verso número 19. Não, perdão, verso de número 16. Qual é a característica dessas pessoas que tentam perverter o Evangelho? Primeiro, são pessoas murmuradoras. Tome cuidado com aqueles que aparecem com uma imagem de piedade, de santidade, mas são pessoas que estão murmurando, falando mal, estão criticando a igreja. Cara, a igreja é o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, Deus ama você, não importa, você está aqui é por causa do amor de Deus, você é o alvo do amor de Deus, aleluia. Mas quando se levantam pessoas para falar mal de outras igrejas, eles se tornam murmuradores, eles se tornam os detentores do evangelho perfeito. Ali é o evangelho que não erra. Isso são pessoas carnais que promovem divisão, são murmuradores, descontentes, andando segundo o que? As paixões da carne. Eles são guiados por quê? Pela carne. Não são pessoas que são guiadas pelo Espírito. Pessoas que são guiadas pelo Espírito, não é que elas nunca erram, mas elas carregam a cruz para dizer: não, eu posso, mas eu não faço por causa da cruz. Eu amo a cruz, eu neguei a mim mesmo. Vivem propagando grandes arrogâncias. São o que? São aduladores dos outros. São pessoas que às vezes vão trazer um evangelho que coloca você no centro, como a coisa mais importante da terra. Sim, ei, você é o alvo do amor de Deus, mas o centro do evangelho é Cristo. Nele convergem todas as coisas, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele, para manifestar a graça e a misericórdia de Deus sobre essa terra. Tudo converge nele. Então esse evangelho de ficar adulando, colocando você num lugar de você se sentir confortável, isso não vai mudar a sua vida. Mas tem algo que vai mudar a sua vida, é o poder da cruz. E o poder da cruz está operando nessa noite, porque Deus quer algo novo comigo, com você. Sair da margem. E geralmente quem é adulador, porque tem motivo interesseiro. Se algum pastor tiver que te adular, você vai depender 100% da adulação dele, para você se sentir bem. Mas se algum pastor levar você como Anás e Caifás para a cruz e pregar os teus braços lá, tem um que vai consolar diretamente a você. Tem um que vai tomar a tua causa. Ei, deixa eu te levar para a cruz nessa noite, porque Deus quer trazer algo novo sobre a tua vida. Verso 17. Olha a característica deles. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverão escarnecedores, pessoas que vão começar a zombar, andando segundo as suas ímpias paixões, os seus desejos. São estes que promovem o que? Divisão. Esses promovem divisão. Não, cara, vem comigo, vamos com aquele outro. Eu não concordo com esse, não concordo com aquele. Não é mais o amor que une, que move o reino de Deus, é a opinião. Ei, opinião não transforma ninguém, mas o amor tudo pode, tudo suporta, tudo espera. O amor não busca o próprio interesse, não está preocupado com a opinião, ele não se ressente do mal, mas ele folga com a justiça e não com a injustiça. São estes que promovem divisões. Eles não têm o Espírito, porque o papel do Espírito Santo no corpo de Cristo é fazer o quê? Trazer o vínculo da paz. A igreja é unida por causa de quê? Porque o mesmo Espírito opera em mim, opera em você. Isso promove unidade quando andamos no mesmo Espírito. Um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Verso 20.
Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Segura aqui, preste atenção. Qual é o caminho que eu preparo? Deus preparou um caminho para me chegar até Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu preciso preparar um caminho para Ele se manifestar a mim. A salvação foi de graça, mas agora Ele manifestar para mim. Tem um caminho que eu preciso preparar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Terceiro, tenha temor da palavra. Há pouco tempo atrás nós levantamos um propósito da leitura do Evangelho até o final do ano passado. Eu quero te desafiar mais uma vez, irmãos. Leia a palavra de Deus, faça um plano de leitura, pegue a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, mas ame a palavra, para você não ser enganado por qualquer vento de doutrina, para a tua fé ser alimentada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não apenas um pregador, mas a palavra de Deus. Deus quer falar com você nesse tempo. E no início do culto aqui, eu entrei numa guerra aqui, porque eu vi que o céu estava diferente, e o Senhor começou a ministrar comigo sobre a questão da fé. Batalhe pela fé que uma vez te foi entregue. Lucas capítulo 18, para a gente terminar. Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca ficar com preguiça. Ai, não estou dando conta. Havia uma certa cidade, em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, ele não quis atender, mas depois ele disse contigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a me molestar novamente. Então disse o Senhor: considerai no que diz um juiz iníquo. Considera o que está dizendo um juiz que não tem nada a ver com Deus, que não tem amor no coração, que está ali só por um trabalho meramente salarial. Por que ele era iníquo? Porque ele julgava quando ele queria. Veio uma viúva, talvez por não ter dinheiro, talvez por não ter nenhum status, talvez por não promover nenhum benefício para o juiz. Ele falou: tá bom, eu vou julgar a sua causa. E a viúva todo dia ia lá: julga a minha causa. E embora ele fosse iníquo, vendo que aquela mulher não tinha nada para lhe oferecer: eu não vou julgar essa causa aqui não, isso que vai me tomar é tempo, é trabalho. Ele falou: olha, essa mulher está me importunando tanto, para ela não vir me molestar, eu vou acabar julgando a causa dela. E o Senhor então disse: considera o que diz o juiz iníquo. Não fará Deus, pode mudar, não fará Deus, que não é iníquo, que é santo, que é bondoso, que é misericordioso, um Deus que te ama, um Deus que não está com os braços retidos para que não possa salvar, um Deus que não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir tua voz. Não fará Deus, aleluia, justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O Espírito Santo me deu de entender: olha, o pessoal está precisando de perseverança. Até começou a orar, mais ou menos, mas de repente foi esfriando. Algumas pessoas pararam. Por isso eu falei: pegue nas mãos, porque
o fogo de um vai pegar no outro, mas há uma dificuldade, e essa dificuldade nem sempre, por que o espírito da orfandade ele tem uma legalidade para agir? Porque falta perseverança, falta fé, falta convicção para permanecer no mesmo lugar, até que você ouça. Se um juiz iníquo atendeu alguém que ficou insistente, será que Deus, que é poderoso, é bondoso, espera, irmãos? Ele não vai atender a sua oração se você perseverar até o fim? Embora parece que está demorando, mas se eu sou contaminado por um evangelho que me coloca num lugar de conforto, num lugar de estar sempre sendo ministrado, sempre sentir alguma coisa, eu não vou ter força moral e nem espiritual para prevalecer no dia que esse friozinho na espinha não aparecer. Mas no dia que ele não aparecer, é necessário nesse dia você permanecer firme na fé, certo de que Deus ele é fiel para terminar o que ele começou. Olha o verso 8: digo-vos que depressa ele lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé? Quando Jesus voltar, será que ele vai achar alguém que ainda vai estar esperando? Põe no Hebreus. Eu falei que ia terminar aqui, mas vamos lá terminar no Hebreus. Hebreus capítulo número 10. Hebreus. Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 26. Uma das coisas que minam a nossa fé chama-se pecado. E um deles é achar que Deus precisa resolver a nossa causa do nosso jeito, como nós esperamos. E isso mina a nossa fé, rouba a nossa fé. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, Hebreus 10, 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo vocês julgam, será considerado digno aquele que calcou os pés contra o Filho de Deus e profanou, tornou comum, uma coisa comum, o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Agora pula aí para mim, no verso de número 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É nela que você tem grande galardão. Com efeito, vocês têm necessidade de o quê? Perseverar, lutar quando as coisas não estão favoráveis. O que é perseverança, pastor? É quando tudo está difícil, mas eu não desisto. É quando o mar está ao contrário, mas eu não desisto. É quando as circunstâncias dizem não, mas eu não desisto, eu persevero. É quando o casamento parece estar chegando no fim, mas eu me levanto e eu declaro: em nome de Jesus eu vou vencer. É quando parece que a empresa vai falir, vai fechar as portas, e eu me levanto e falo: Senhor, é o Senhor. Se o Senhor está fechando essa porta, eu sei que vai abrir outra, mas se o Senhor não abrir outra, Senhor, eu tomo posse dessa terra, e vai prosperar, vai fluir em nome de Jesus. Vocês têm necessidade de quê? Perseverança, para que, havendo depois de feito a vontade de Deus, eu fiz já tudo que era para fazer, não está acontecendo nada, persevera, espera no lugar onde você tem que esperar, porque aquele que vem virá, para que você alcance a promessa. O verso 37, porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, o que está falando aqui, irmãos? Tem momentos que parece que a figueira não está florescendo, tem momentos que parece que a videira
não produz mais fruto. Parece que está seco de alimento, os campos não produzem mais alimento, as ovelhas arrebatadas da malhada, mas nesse momento o justo viverá pela fé. O que é fé? Cara, eu não abandono o barco enquanto Jesus não me der uma palavra. Eu não abandono meu casamento enquanto Jesus não me der uma palavra. Eu não abandono a minha fé enquanto Jesus não me dá uma palavra. O meu justo vai viver pela fé, vai viver pela certeza da promessa que eu fiz. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Recapitulando, como eu preparo o caminho para Deus manifestar na minha vida? Primeiro, arrependimento. É noite da gente se arrepender e falar: Senhor, eu não quero mais ser um espectador do que você está fazendo. Eu quero ser um adorador. Muitos iam até Jesus para esperar o que Ele ia fazer. Que milagres fazes para que creiamos em Ti? Mas muitos iam para adorar. E Deus, olha, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Isso nunca foi um problema, mas tem uma classe de pessoas que Deus está procurando para se manifestar a eles. Será que tem alguém aqui nessa noite? A Bíblia diz que os olhos do Pai estão agora sobre esse ambiente e sobre toda a terra, buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que não esperam, aqueles que estão prontos para declarar: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Aqueles que estão prontos para continuar, ainda que tudo se mostre diferente. Os obreiros se ponham aqui à frente, nós vamos ministrar a ceia hoje, antes da oferta. João capítulo 13, João capítulo 13. João capítulo 13. Nós vamos ministrar a ceia hoje. E eu creio que em nome de Jesus, hoje é um ato de restabelecer a aliança com Deus. É um ato de se humilhar diante do Senhor, de nós recebermos em memória do que Ele fez na cruz, receber o corpo, receber o sangue, para entrar numa nova dimensão espiritual. Ore diariamente pelo perdão dos pecados, por arrependimento. Busque diariamente exercer a fé. Sabe por que muitas pessoas não oram? Porque não acreditam que Deus está ouvindo. Por isso que você não prepara o ambiente para a manifestação da glória de Deus. Se você não crê que Deus está ouvindo, eu já vi às vezes pessoas que vão cantar, vão louvar o mesmo louvor que outras pessoas que talvez não têm nenhuma técnica vocal estão cantando. E o céu se abre para quem não tem técnica vocal, e para quem tem técnica não abre. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cantando uma coisa que nós não acreditamos, e você então não prepara o ambiente. Porque adoração não é pelo que eu falo, é pelo que eu creio, é o que eu expresso, é o que vem do coração. Por isso que eu adorei primeiro no Espírito. Eu creio aqui